Janela do Céu. Estamos de volta, compartilhando a palavra, as experiências, o testemunho da nossa irmã Elisângela Fortes, que compartilhava conosco, então, das suas necessidades, que o Senhor foi suprindo e Deus foi provando, né, a nossa fé, porque é isso que Deus faz na nossa vida, né? Prova a nossa fé, quer nos levar cada vez mais a ter experiências fortes, de experienciar o Senhor em toda a sua plenitude, em todas as áreas da nossa vida. Então, continuando nesse assunto do perdão, gostaria de te perguntar sobre o perdão, né? Que a irmã já relacionou várias coisas, né? Que mais que Deus foi fazendo, que Deus foi limpando no teu coração? Nessa área do perdão, assim, irmã, eu gostaria assim, de compartilhar muito que foi fundamental eu ter investido muito em fazer a cura interior, né? Tanto ler a apostila como fazer várias vezes as ministrações que o Senhor oportunizava na igreja. Porque o perdão é uma coisa bem sensível, né? Todos nós, acho que não há ninguém que não chegou na igreja e um dos primeiros assuntos que o Senhor trata conosco é com relação ao perdão, né? Porque tem até uma palavra que diz que os limpos de coração é que verão a Deus. Então há tantas coisas carregadas que nós guardamos e não liberamos para essas pessoas, como a irmã relacionava, desde professores até os pais, né? Tudo nós precisamos relacionar para limpar o nosso coração, para que possamos até sentir o amor de Deus, né? É verdade. E aí justamente na cura interior tem um tema sobre perdão, né? E lá eu comecei a ver quanto lixo espiritual eu guardava dentro do meu coração, né? E aos pouquinhos, através da palavra, através do entendimento, do que Deus ia revelando, eu ia conseguindo me libertar. Porque eu tinha umas crises asmáticas, irmãs, muito forte, desde os 3 anos de idade. E na terapia e na cura interior eu fui descobrindo que eram amarguras que eu tinha, que eram perdões retidos que eu tinha. Só que nós precisamos, irmãos, diariamente pedir para o Senhor, nos revela, Senhor, com quem nós ainda estamos aprisionados, né, espiritualmente. E aí começou, eu me lembro que uma das curas interiores era para nós fecharmos os olhos e o Senhor ia mostrar todas as pessoas que eu deveria liberar perdão. Então, a primeira pessoa que me veio na cabeça, assim, foram os meus pais. E eu tinha muita dificuldade na época, assim, de relacionamento com meu pai, assim, porque ele era um homem que ele trabalhava muito para dar as coisas para nós, como os filhos, mas não tinha aquele afeto. E chegava domingo, ele queria descansar. E eu sentia muito a ausência dele. Então, na verdade, era isso que eu precisava liberar, né? Eu precisava pedir perdão e liberar esse perdão para ele. Então, o primeiro foram os meus pais, eu me lembro, e que eu dei um abraço forte e pedi perdão pelo meu pai, porque na juventude eu havia sido muito rebelde, era muito rebelde, né? E foi um concerto maravilhoso, porque hoje eu e meus pais, assim, nos damos muito bem, né? Eles também aceitaram a palavra. Então foi uma bênção. Depois, Deus começou a mostrar. E é tão tremendo, irmãos, que tinha até uma vizinha que eu não sabia que tinha dentro de mim que eu precisava liberar perdão. E Deus me deu o nome dela na hora, quando eu comecei a perguntar. Eu pude liberar perdão, também consertar com ela. Me lembro que na época nós tínhamos um grupo familiar. Ela frequentou muito tempo aquele grupo familiar. E depois, assim, os consertos que eram necessários também para que houvesse a cura do filho. Porque daí na terapia, na cura interior, o Senhor mostrava que para que ele desse a vitória, precisava desses ajustes de casais, né? E aí foi uma bênção, assim, a gente começou a consertar, fomos bastante trabalhados, né? Mas hoje, o que eu sinto, irmãos? Hoje é muito mais fácil quando você vê e erra. Antes não.
Antes, se acontecia alguma coisa, ficava dias aquilo remoendo. Ai, eu não vou pedir perdão. Não, eu já pedi perdão quantas vezes, né? Mas agora não, agora é fácil, sabe? Por quê? Porque conforme Cristo vai entrando, Ele vai te dizendo, não vale a pena reter perdão, né? Não vale a pena deixar para amanhã o que você pode consertar hoje, né? Então o perdão é muito importante, né? Porque às vezes uma pessoa está com dificuldade financeira porque não libera perdão, né? Para alguém. Problemas conjugais, com sogras, tantas áreas, né? Justamente por causa de não liberar perdão e também não pedir perdão. Porque tu sabes que para pedir perdão, tu tem que sair da razão, né? Tu tem que entrar pela fé, de chegar e crer que Deus já preparou aquele momento para aquele ajuste, né? Então, é um trabalhar de Deus mesmo no nosso interior, né? E além da cura interior, que hoje nós temos um livro, né, chamado A Cura Interior, e um livro também chamado Livre-se da Depressão, né, que são livros importantíssimos da editora Vento Sul, que falam a respeito dessas coisas que estamos compartilhando. E eu gostaria de perguntar se tem mais algum material que, além da cura interior, porque esses cursos também são ministrados nas igrejas, né? Que mais que você pode utilizar, assim, como apoio, além de fazer terapia também, como é importante, né, irmãos, nós podermos ter esses apoios no momento de dificuldade que nós nos encontramos tão necessitados que sozinhos, né, nós não conseguimos sair daqueles problemas. Sim. Teve mais alguns, irmãs, muito importantes na minha vida. Foi o padrão divino para a família, que hoje é esposa e modelação, né? Muito importante, porque ali eu comecei a descobrir que eu não era a esposa que Deus tinha, né, planejado. Então eu pude começar a consertar, né, primeiramente diante do Senhor e depois vendo dentro da minha casa aquilo que estava errado, né? E através dos conselhos de Deus, ajustar, né? Primeira coisa foi a autoridade, né? E a submissão que Deus começou a ajustar no nosso lar. Depois, obreiros, né? Que foi uma apostila bastante importante para entender o propósito de Deus. E teve várias. A injustiça da parte de Deus, né? Que aborda ali sobre rejeição, né? Então, isso também Deus trabalhou muito em mim, porque eu sempre me sentia muito rejeitada pelas pessoas. Então, se uma pessoa passasse por mim e não me cumprimentasse, eu já ia para casa pensando, o que eu fiz para ela? Mas eu não fiz nada. Por que ela me trata dessa maneira? Alguém falou mal de mim para ela. Sim, e aí aquilo ali ficava alimentando dias. E o que acontecia? Aí fazia com que eu me endurecesse, que quando eu olhava para a pessoa, eu também já não queria nem intimidade. Então, o que aconteceu? Na apostila, a gente pode ver, né? Que a rejeição não vem do Senhor, né? Que a rejeição é o próprio Satanás, né? E que a gente não pode alimentar rejeição, né? Como não pode alimentar carências, como não pode alimentar rebeliões, né? Porque tudo que a gente come é aquilo que a gente expressa, né? Se a gente estiver comendo da palavra, se alimentando de todo o apoio que Deus nos oportuniza através dos materiais da igreja, nós vamos expressar Cristo, né? Nós vamos vai aparecer as virtudes de Cristo. Claro que nós estamos sendo todos trabalhados para isso, mas se eu não investir, não vai haver mudanças, sabe? Porque eu me lembro, se eu não tivesse investido no meu lar, se eu não tivesse investido principalmente na minha cura interior, esquecendo assim, porque às vezes eu vejo muitas pessoas dizerem assim, mas o meu marido não vem para a igreja, mas fulano não vem para a igreja, não sei o que eu faço. O que você faz? Cuida de ti mesmo e da sã doutrina, né? Eu não me lembro bem onde está essa passagem. Mas cuida de ti mesmo, ou seja, da tua alimentação, da tua cura, da tua restauração, da tua edificação, que os demais, eles vão vir se é propósito do Senhor, né?
Então, assim, a gente precisa, irmãos, assim, investir bastante, né? Em meditar na palavra e nos apoios que foram nos oportunizados através dos materiais, dos DVDs, dos CDs, né? Para que a gente venha crescer espiritualmente. Porque nós não podemos continuar sendo meninos inconstantes, levados de um lado para o outro, né? Nós temos que amadurecer, né? Para que possamos ser testemunhos, né? Amém. Veja, né, irmãos, como nós precisamos estar sempre acessando a palavra de Deus, porque ela gera iluminação, né? Como a irmã relatou várias vezes, eu percebi que eu fui assim, eu percebi que eu estava assim, eu enxerguei que eu estava com amargura, né? E se nós não acessarmos a palavra do Senhor, que tem luz, que tem vida, que vai lá no canto do nosso coração, da nossa mente e ilumina aquela parte que está em trevas, que está cheio de engano, cheio de dúvidas, de incredulidade, ilumina aquele ambiente através da sua força, da sua luz, nós nunca vamos nos achar, né, pecadores, né, e sempre vamos culpar os outros pelos erros da nossa família, pelos erros dos problemas que está acontecendo. Então precisamos estar sempre acessando, né, estar ligados na videira verdadeira, estar ligados na palavra do Senhor. Então agradeço então a tua presença, irmã, que Deus prospere e continue cada vez mais limpando, né, porque como diz na palavra, tem até uma do padrão divino da família que diz que nunca nos formaremos no comer, né? Você nunca vai chegar um dia e vai dizer, eu já tenho 60 anos, 70 anos, não preciso mais comer, porque já estou maduro, né? Nós sempre precisamos comer, e espiritualmente é a mesma coisa, sempre precisamos estar comendo, nos alimentando da palavra, ouvindo as ministrações, e muito importante nesse momento, nós precisamos congregar, né? Busque um grupo familiar, busque procurar estar na igreja do Senhor, procure estar congregando junto dos teus irmãos, porque isso gera muito crescimento para nós. Isso nos dá proteção, o corpo gera proteção para todos nós. O corpo de Cristo, né? Então nós ficamos por aqui, ficamos nessa bênção do Senhor aqui nesse dia desse encontro e até a nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.